Esse painel é muito importante porque essa pessoa que eu vou chamar no palco, né, ela, além de fazer um trabalho maravilhoso, né, com as mulheres, ela está fazendo um onboarding, né, de muitas pessoas aí do setor da moda nesse ecossistema do metaverso e Web3. Então eu queria chamar no palco Mônica Pereira, fundadora da Love for You Academy. Palmas para ela, pessoal, por favor. Mais palmas aí, porra. A mulher no Web3. Gente, obrigada por estarem aqui. É um prazer enorme falar em nome da Love for You. A Love for You, a gente está lançando essa semana em parceria com o Blockchain. E eu quero muito agradecer ao Francisco, a Tatiana do Marketing, que está aqui atrás, uma querida, e a Lindália também do Hack in Rio. A Love for You é um novo hub de educação e cultura para a Web3. E melhor do que eu falar sobre a Love for You, vai ser ter no palco algumas pessoas que vão estar conosco nessa jornada. E depois que eles estiverem aqui, eu também vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais da nossa proposta. E a ideia é que a gente tenha uma conversa desse segmento apaixonante, né, que é a moda, que é como a gente se identifica no mundo, como a gente se expressa, e as oportunidades que a gente vai ter na Web3. Então, eu queria chamar a Giovana Casimiro, da Decentraland. Seja bem-vinda. Pode ficar aí. Quero chamar o Pedro Cardoso, da Reserva. Projeto muito especial, Reserva X. E quero chamar o Rodrigo Ferraz, de um trabalho lindo que já está sendo feito no Brasil, do Brazilian Fashion Week Immersive, certo? Seja bem-vindo. Pode ficar ali do lado do Pedro. Alô. E tem duas pessoas muito importantes que tem que entrar na tela, rapazes da produção. Uma está falando da Holanda e a outra de Portugal. Agora sim. Então, boas-vindas a Adriana Hoppenbrauer, cofundadora da The Fabricant, e boas-vindas a Sara, Head de Marketing da Exclusible. O tema do nosso painel é inovação. Então, eu vou começar com uma pergunta para a Adriana. Adriana, a The Fabricant foi a primeira empresa a fazer um leilão de um vestido digital e se tornou internacionalmente reconhecida por isso. Você podia nos contar um pouco o modelo de negócio da The Fabricant e o que a diferencia no mercado? Tudo bem? GM para todo mundo. Falando sobre The Fabricant, a The Fabricant é uma fashion house digital. É uma fashion house que existe através da tecnologia de blockchain e através da tecnologia de design 3D. E a nossa proposta sempre, desde o início, desde 2018, quando a gente começou, foi recriar o universo da moda. Criar uma nova indústria de moda que fosse totalmente digital, a gente não faz nada físico, e que por ser totalmente digital, fosse mais sustentável, mais criativa, e tendo a possibilidade de trazer um lucro dividido entre todos os participantes, né? Então, quando a gente entrou em contato com blockchain, que foi em 2019, a gente lançou o primeiro NFT de moda do mundo, junto com a Dapper Labs. NFT não era o que era hoje em dia, né? Ninguém sabia, não era assim, não estava na boca de todo mundo, blockchain não estava na boca de todo mundo, metaverso, esse nome não existia, mas a gente tinha uma convicção de que a moda digital tinha um espaço. E por quê? E o nosso modelo de negócio é baseado nisso. É baseado no espaço de moda digital em que cada um de nós vai ter um avatar 3D em que você vai usar a sua moda digital nos diferentes metaversos. Isso já está acontecendo. A Gi no palco é um grande exemplo. A gente fez várias parcerias com a Decentraland até hoje, em que a gente traduz os nossos designs para wearables, para moda digital, em que os avatares de Decentraland podem usar, né? Então,
O modelo de negócio realmente é digital only, somente digital, para a nossa expressão da nossa individualidade no mundo digital. E a gente criou uma plataforma em que qualquer pessoa pode virar um criador através de cocriação. Então, a gente convida marcas para trazerem os produtos, os itens, a gente convida artistas gráficos para fazer as estampas e a gente convida a nossa comunidade para customizar os itens e todo mundo que participa divide os lucros igualmente. Então, mais uma vez, digital only, nosso modelo de negócio, se vestir no mundo digital, se vestir no metaverso, explorar sua identidade e fazendo isso junto. Todo mundo pode ser um criador. Muito bom, sensacional. E se eu tiver esse wearable, eu posso usar na Decentraland, correto? Corretamente. Então, Giovana, conta um pouco para a gente o que é Decentraland e conta também como é a sua experiência como produtora, porque a gente sabe que você fez história desenvolvendo a primeira semana de moda internacional. Conta pra gente, por favor. Obrigada, Mônica. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Decentraland, ela é um mundo virtual, ela é um metaverso no blockchain e foi o primeiro metaverso que ele é coordenado pelos seus próprios usuários. Então, ela não é uma corporação, é um metaverso descentralizado, onde os usuários são donos da plataforma. Então, acho que para muitos de vocês que já conhecem, é uma DAO. E é muito interessante a gente ver um mundo virtual onde todas as regras, toda a construção da ferramenta é feita pelos usuários que habitam naquele mundo, né? Muito interessante. É um processo mais horizontal de criar um mundo virtual. Sobre produzir eventos, eu tive a honra realmente de ser colocada na posição para liderar a primeira semana de moda do metaverso na Decentraland, em que o The Fabricant participou. Eles fizeram um desfile de moda incrível, então a Adriana arrasou e o time dela. E foi um evento muito especial, porque eu acho que foi um evento que teve mais de 70 marcas assim, internacionais, entre elas marcas de luxo, como a Dolce & Gabbana, o Tommy Hilfiger, a Forever 21, que a gente conhece, que é mais streetwear. E foi uma oportunidade da gente unir criadores desse novo ecossistema da Web3 com marcas tradicionais e entender o que vai existir nesse entremeio, né? O que muitas pessoas chamam da moda digital, mas como que vai ser o futuro da moda? Eu acho que esse é o começo dessa discussão. Mas a gente coordena vários eventos, tem um festival de música chegando no final do ano, a gente está se preparando para a semana de moda, né? Então, produzir no metaverso é sempre muito intenso, mas muito gratificante. Ah, que bom. Obrigada. Sara, você está aí conosco? Sim. Ah, Olá, que bom. todos. Então, agora a pergunta é para você. A Giovana falou muito de marcas de luxo. Você trabalha numa plataforma de NFTs Premium. Conta pra gente o que é Exclusible e que proposta de negócios vocês têm. Claro que sim. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E tal como a Giovana referiu, a Exclusible também esteve presente na Semana da Moda, que também foi um orgulho enorme, porque fizemos uma festa com uma marca italiana chamada Hogan, em que contratamos o Bob Sinclair como sendo o DJ oficial da festa, e portanto foi para nós também uma experiência muito gratificante. E portanto já estamos bastante familiarizados com trabalhar com o Decentraland e também claramente com outras plataformas do Metaverse. Sobre a Exclusible mais particularmente, nós criamos a Exclusible exatamente há um ano, ou seja, este sábado vamos festejar um ano de aniversário da Exclusible. Tudo começou então em setembro de 2021, em que surgiu a ideia e que nós acreditávamos que as marcas de luxo vão, logicamente, caminhar para um futuro muito mais direcionado em NFTs, Metaverse e Web3, faz parte da evolução lógica das marcas, mas acreditávamos que não existe ainda a plataforma certa nem ideal para estas marcas produzirem as suas coleções de ativos digitais. Acreditamos que o OpenSea não poderia ser uma ferramenta onde as marcas podiam disponibilizar as suas coleções, porque acabamos de ver o OpenSea uma espécie como o eBay dos NFTs, e portanto decidimos então criar a Exclusible e começou em setembro de 2021 a nossa era de escrever a próxima geração de luxo digital. Claramente que foi um desafio, porque quando se trata de trabalhar diretamente com a indústria de luxo, precisamos essencialmente provar o nosso valor, e foi isso que fizemos. Em outubro criamos a nossa própria coleção de NFTs, chamada Alpha,
que esgotamos em menos de 48 horas, e foram 3.000 unidades e geramos 2,4 milhões. Portanto, foi uma ótima prova de conceito para mostrarmos às marcas de luxo que nós não só temos a plataforma a funcionar, claro que tivemos que aprimorar e adaptar às exigências de certas marcas, mas que também temos a comunidade que estava pronta, porque a Alpha Drop foi nada mais, nada menos que um conceito de que existe uma comunidade pronta para comprar luxo digital, porque as utilidades deste NFT eram única e exclusivamente ter acesso, primeiro de tudo, pertencer à nossa comunidade e serem encarados como os nossos clientes VIP, e também ter acesso a upcoming drops que iríamos lançar no futuro em colaboração com marcas de luxo, e ter acesso, seja a desconto, seja a whitelist ou pre-sale access. Portanto, foi um conceito que nós conseguimos provar que existe aí comunidade disposta a investir em luxo digital, e portanto a partir daí esse foi o grande ponto que nós começamos a criar a Exclusible e todo o nosso caminho. A partir daí foi mais fácil a conversa com as marcas de luxo, temos a aprimorar a plataforma, também investimos bastante em metaverse como o Decentraland, Sandbox e agora mais recentemente no Spatial, porque as marcas de luxo queriam lançar NFTs, mas também queriam entrar nesta buzzword que se trata do metaverse e criar também experiências imersivas, ou seja, associar sempre os NFTs também com a componente do metaverse e como é que podem interagir com a comunidade e haver aqui uma ligação entre ambos. E portanto também seguimos nesse caminho. Aliás, houve uma altura que nós começamos única e exclusivamente focados nos NFTs, mas depois reformulamos o nosso business model dizendo que para nós NFT is a product and Metaverse is the experience. Para nós este era o nosso lema, fazia mais sentido na altura. E pronto, e desde então, em janeiro de 2022 inauguramos a plataforma. Desde então cerca de 2 marcas por mês lançam na nossa plataforma, em que são das mais diversas coleções, seja de Christian Lacroix, Frederic Constant, Hogan, Asper Bugatti, não sei, entre muitas outras mesmo, Amadeu, Louis Moinet. Já estamos naquele ponto em que eu acho que já uma fizemos riqueza, né? 18, sim. Acho que já fizemos 18 coleções, já lançamos 18 coleções na nossa plataforma, já vendemos mais de 10.000 NFTs associadas à área de luxo e, portanto, sim, tem sido uma viagem louca, mas bastante gratificante para todos nós, e eu só posso dizer que estou extremamente orgulhosa e não me vejo a imaginar, não me imagino trabalhar noutra área sem ser NFTs, Metaverse, porque é mesmo a questão da comunidade e também de construirmos algo do zero, e foi isso que nós fizemos. Foi um ponto em que éramos uma equipa de 6 e agora somos uma equipa de 40 e, portanto, acreditamos que estamos sem dúvida a escrever o futuro do luxo digital, e é ótimo também ter tanto o The Fabricant como o Decentraland, como outras marcas, como os nossos parceiros, e acreditamos que vamos tornar isso possível. Sensacional, obrigada. Eu vejo que todos são muito apaixonados pelo que fazem. Pedro, você não é diferente disso, porque a gente já conversou antes. Mas a grande curiosidade, que eu acho que seria importante você compartilhar com a gente, até agora a gente falou de marcas nativas digitais. E vocês são um case de uma marca que tem o físico, que fez a transição para o digital. Então, como é que vocês, na Reserva, conseguem manter essa cultura de inovação? Legal, boa. Bom, a gente divide, né, a inovação em 2 principais áreas, né? O tipo de inovação de curto prazo e inovações de médio e longo prazo. E a gente entende que inovações de curto prazo, né, aquelas ali de 3 a 6 meses, que vão estar no mercado em 6 meses, é uma rota já muito cheia de gente e de empresas, né? Então a gente tem um carinho muito grande pelas inovações de longo prazo, aquelas inovações que vão demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3, para estar no mercado. A gente entende que é uma rota muito mais desobstruída, com menos gente, com menos empresa, então a gente olha com carinho para as inovações de longo prazo. E na moda, a gente tem uma facilidade de se adaptar a isso, porque, por exemplo, nesse momento a gente já está desenhando a coleção de verão 23, 24, né? Então a gente está em 2022 desenhando a coleção de 2024. Então, o nosso esforço, né, tem sido assim, eu tenho levado para o time, né, de marketing digital e outras áreas ali que eu toco, essa cabeça da gente cada vez mais estar olhando 1 ano para frente, 1 ano e meio, né, porque é onde você consegue construir coisas realmente grandes,
que dão um upgrade diferenciado para a empresa. Então, o projeto que você mencionou, do Pistol Bird, que é o nosso NFT, nosso primeiro NFT, ele começou a ser feito no finalzinho do ano passado, abrimos uma comunidade no Discord, começamos a estudar, etc. Lá atrás, a gente começou a aceitar blockchain, Bitcoin, como meio de pagamento, e aí por aí vai, né? Então, é uma coisa que vai entrando na cultura da empresa, e aí tem alguns ingredientes, né, que eu citaria, assim, essenciais essa cultura de inovação, né? Um é gente com mente aberta, curiosidade e uma disposição muito grande da liderança da empresa em aceitar o processo de tentativa e erro que leva à inovação, né? Porque é um processo custoso, né, longo, de 10 coisas que você vai tentar, talvez 1 ou 2 vão funcionar, e a liderança da empresa tem que estar muito alinhada com isso, né, para suportar, isso é importante. suportar o erro, suportar financeiramente. Sem dúvida. Então, são ingredientes aí necessários para um ambiente de inovação. Antes de passar para o Rodrigo, você falou uma coisa que me deixou curiosa. Com tantas novidades que surgem, porque a Web3 ainda não está definida, como é que vocês definem a rota, a próxima iniciativa? Com tantas novidades, como é que você escolhe qual vai ser a próxima? Numa empresa como a Reserva, né, que tem esse ambiente muito... não há um processo assim muito organizado, para falar a verdade, não, né? As pessoas estão sempre pesquisando algumas coisas, existem comitês, e nos comitês as pessoas levam as ideias, quase que fazem um pitch, né? Bom, queremos fazer isso, né? Aquilo é analisado, e se a ideia for boa, vai para frente. Se não for, não vai. Em alguns casos, quando a ideia também não é boa e o cara é muito intraempreendedor, se ele tem orçamento, ele vai tocando um pouquinho. Tipo você, né? Ele vai tocando um pouquinho até convencer ali, se a ideia estiver um pouquinho mais avançada, num estágio um pouquinho mais envolvido. Aí, de repente... gente, eu tenho a vantagem de conhecer um pouco da história, então eu sei que ele fez isso. Tá bom, obrigado, Pedro. Rodrigo, eu sei que você trabalha com a Olivia Merchiora. A Olivia é uma referência desse mercado. E muito do que a gente está vivendo hoje no Brasil, vocês começaram a pavimentar essa história. Conta um pouquinho, antes de falar da sua parceria com a Olivia, me conta um pouco a sua história, que é muito rica também, e depois fala o que vocês estão fazendo, por favor, e seja bem-vindo. Obrigado, Mônica. Primeiro agradecer aí o pessoal da Blockchain Rio por ter organizado esse evento. Eu, como carioca, fico muito feliz de ver o Rio de Janeiro sendo palco desse segmento que a gente tanto ama, né? E agradecer a Mônica aí por me deixar participar aqui no grupo dessas feras. Eu sou carioca, sou formado em administração, tenho o MBA na Instituto de Empresa na Espanha, fiz blockchain no MIT e a minha história começou numa indústria um pouco diferente, de construção de navio. Sempre tive ligado à área de supply chain e da área de engenharia. E lá em 2017, né, naquele rally do Bitcoin, eu comecei a olhar para aquilo ali, enxerguei a tecnologia que estava por trás e me fascinou muito mais a tecnologia blockchain do que o mercado cripto de trade. E aí eu comecei a tentar desenvolver projetos com blockchain, né? Em 2019 eu me envolvi num projeto ligado à cadeia de suprimentos dentro da construção naval. Me envolvi num outro projeto também de trade finance com relação à mineração. Em 2019, eu comecei a trabalhar para uma empresa norueguesa de Digital Twin, no segmento de óleo e gás, né, para fazer instalação de equipamentos subsea, embaixo d'água. Em 2020, eu migrei um pouco mais para sustentabilidade e conheci a Tainá Reis, da Moeda Seeds, e comecei a trabalhar com ela em blockchain aplicado a microcrédito e rastreamento da cadeia produtiva da agricultura familiar. Em 2021 veio os NFTs e junto com a Tainá a gente colocou uma das primeiras plataformas do Brasil no ar, chamada Albitun, e começamos a trabalhar esse segmento de NFT, né? Que para mim, quando vieram os NFTs, para a gente que já estava no segmento já estudando,
para mim o download veio muito rápido, assim, as milhares de aplicações de NFT me pareceu algo muito simples. Mas pro mercado como um todo, eu percebi que foi assim, o mundo falou, agora é possível enxergar uma aplicabilidade cripto. Eu consigo comprar arte digital com cripto. Porque todo mundo ficava falando, pô, mas você trabalha com isso, mas o que eu faço com uma criptomoeda? Como é que eu aplico? Qual é a utilidade disso? O NFT falou, claramente, você consegue comprar arte digital, você consegue começar a querer participar de comunidades digitais. E eu acho que abriu um caminho muito grande assim para a indústria, né? E aí a gente começou no mercado da música no passado, e aí eu comecei eu já tinha empreendido algumas vezes anteriormente, e comecei a tentar farejar qual segmento que teria uma adoção mais rápida do que o mercado da música, porque o mercado da música ele tem um complicador, que é toda a parte do direito autoral e as gravadoras, grandes gravadoras que controlam o mercado, né? E aí foi mais ou menos por acaso, assim, eu estava me conectando com criadores digitais e fui para São Paulo conversar com o pessoal e acabei parando no evento da Olivia Merchior, que é o BRFW, que é o Brasil Immersive Fashion Week, que foi o 2, que foi no ano passado. Então já tinha tido um. Então em 2020 ela já tinha a semana de moda imersiva, antes da Meta do Facebook virar Meta, antes até da própria Decentraland fazer o evento, assim. Então, quando eu conheci a Olivia, eu percebi que já tinha toda uma comunidade de artistas digitais no Brasil e na América Latina, criando e se conectando e já trabalhando para esse futuro da indústria. Inclusive, uma das falas que me confirmou que eu falei que eu estava no caminho certo foi da Adriana, da The Fabricant, falando no BRFW no ano passado, onde ela falou assim, os avatares, eles nascem pelados, você vai ter que vestir todos os avatares do mundo. Ótimo! Aí você dá uma sensação de que... E quando você pensa num guarda-roupa, né, você fala, pô, meu guarda-roupa físico tem um tamanho limitado. O meu guarda-roupa digital pode ser infinito. Sem dúvida. Então, assim, e aí, enfim, só para contextualizar o BRFW, eu trouxe um videozinho curto para passar para vocês. Então, se puder dar o play no vídeo, eu agradeço. Claro. Vamos ver, porque é o Brasil inovando. E aí você me deu o gancho da próxima pergunta. Eu só queria adicionar uma coisa rapidinho, enquanto eles estão colocando teu vídeo, que pensar que o avatar ele é essa tua extensão corpórea, eu acho que tem uma discussão de diversidade, de representatividade, de senso de pertencimento, que é muito forte. A moda, no contexto da Web3, ela vai ser o grande asset conector do mundo físico e do mundo virtual. E de como a gente pode se representar ou quer se representar nesses espaços, né? Então, acho que isso é muito importante. O senso de pertencimento que a moda virtual traz é tudo. Com certeza. Meninos, o vídeo... Bom, esse é o da Love for You, vamos deixar... a nossa apresentação oficial, era para o final, mas ok, agora vocês veem... Bom, então tá bom, vamos deixar para o final, passa o outro vídeo. Isso, obrigada.
Muito bom. Vocês me deram o gancho para a próxima pergunta e é para a Adriana. É sério? Adriana, você está aí? Estamos. Bom, a pergunta que seria para a Adriana, se ela não aparecer, um de vocês responde. Ah, ótimo. Pergunta para você, Adriana. Foi ótimo, todo mundo aqui falou que o Avatar nasce nu. Temos várias iniciativas, Decentraland, a Semana Imersiva aqui no Brasil, tem os NFTs da reserva. Só que a gente sabe que os jogos, que é uma das grandes fontes de interação com esse avatar, alguns desses jogos são fechados. Eu não levo o meu avatar, por exemplo, para Decentraland, dependendo do jogo. Ou as mídias sociais hoje, Facebook, Instagram, TikTok, também ainda não rodam em blockchain, ou minimamente ainda não oferece um filtro para eu me vestir com o vestido da The Fabricant, que é o meu maior sonho atualmente. Minha pergunta para você, Adriana, e para vocês. Como é que vocês vislumbram que isso tudo vai caminhar e como é que vocês vislumbram que vai haver uma maior conexão entre esses diversos mundos? Eu posso começar e aí o pessoal do palco pode continuar. Esse é eu diria, o desafio mais legal do momento atual, né? O que a gente chama de interoperabilidade. Em português é uma palavra enorme. Para a gente poder ter esse armário digital em que eu posso usar em qualquer situação, em qualquer mundo virtual, o meu design tem que ser adaptado para as definições desses mundos, né? Então, por exemplo, Sandbox é todo de pixels, enquanto que Unreal Engine, que é a melhor definição, é como se fosse realista. No The Fabricant, a gente faz o design tudo em super real. Então, realmente, a gente vai pelo máximo de qualidade, máximo de definição. Aí, para eu trabalhar com a Gi, eu tenho que pegar o meu design e eu tenho que refazer numa definição menor. Tá? Então, isso que a gente chama, o termo técnico é um pipeline. O que a gente está desenvolvendo, e o mercado inteiro está desenvolvendo, vamos primeiro tentar criar standards e, segundo, automatizar essas traduções de design. Então, esse é um lado. Isso já está acontecendo, né? Hoje em dia, eu faço um design em super fidelidade, eu coloco em Unreal Engine para o MetaHuman, que é uma engine de games, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma versão que é para o Decentraland, e quando você compra o NFT, você tem os dois juntos. Você já pode usar em duas situações, pelo menos, né? Então, do jeito que a gente está desenvolvendo, é standards e é a automatização. O outro lado é a blockchain. Hoje em dia, por exemplo, o The Fabricant usa Flow, e a gente escolheu o Flow porque é a blockchain mais sustentável que existe, e mais segura, e que é de maior rapidez também, mas existem aplicações que estão em Ethereum. Então, como é que eu consigo traduzir o meu NFT, que foi mintado em Flow, para uma situação de Ethereum? Né? Então, também tem muita gente trabalhando nesse case agora. O que a gente está fazendo muito é entrar em contato com os metaversos e falar, olha, por que você não abre uma oportunidade de criar uma carteira de Flow no seu metaverso para você poder abrir e a carteira, na verdade, é o seu guarda-roupa, né? O seu guarda-roupa digital. Então, você abre a minha carteira de Flow. Então, de novo, a interoperabilidade de blockchain está acontecendo, tem várias pessoas trabalhando nisso, e eu acredito que os obstáculos que hoje em dia a gente vê, a gente está conseguindo contornar com criatividade, com cooperação, com intenção, enquanto que as coisas se automatizam. Posso? Muito bom, obrigado, claro, Giovana. Rapidinho, bom, eu vou já pegar o gancho do que a Adriana estava falando, porque eu sou uma grande defensora, assim, de que eu acho que a ideia de interoperabilidade, ela começa de uma discussão técnica, mas ela é muito mais ideológica do que técnica, né? Pensar em metaversos colaborando um com os outros é muito além de simplesmente você disponibilizar um asset que funciona entre muitos mundos. E eu sou uma grande defensora dessa ideia. Então, por exemplo, eu acho que metaversos deveriam começar hoje a colaborar com outros metaversos. Sensacional. A gente fez uma colaboração com o Spatial para a Semana de Arte e eles vão ser um dos nossos colaboradores para a Semana de Moda. O OVR, eu acho que assim, os metaversos, sobretudo os metaversos abertos,
eles têm que trabalhar em colaboração. Porque, para mim, metaversos são como cidades. Se você é uma marca, você tem uma loja em Nova York, você tem uma loja em São Paulo, você tem uma loja no Rio, com diferentes estéticas. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente tem que parar de culpar, a tecnologia não está lá e tem que começar a colaborar mais. Adorei a ideia. Pedro, você tem alguma sugestão? O que você pensa desse tema? Não, porque no seu caso, você pode ajudar a gente a trazer cada vez mais físico com digital, e aí vai, enfim. A gente, assim, trazendo o olhar de marca, né, o que a gente fica ansioso para ver acontecer, um pouquinho isso que a Adriana e a Giovana falaram, né, uma interoperabilidade em que você tenha um formato universal, né, do asset ali, e as plataformas conseguem converter aquele asset para a estética delas, né? Então, eu vou ter uma única jaqueta, um único tênis, né? Provavelmente vai partir do hiperrealista e as plataformas, ou eventualmente você vai ter um app que vai gerar versões para cada plataforma, alguma coisa assim, né? E aí você passa a ter o asset tal qual um JPEG, né? Que você transporta para o teu avatar do, sei lá, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e por aí vai. Então, a gente tá olhando assim muito para isso, né? E o cross entre o físico e o digital. A gente está fazendo aqui a gente está ali com o nosso stand, né? Que tem Todo mundo já foi no stand da reserva? Por favor, hein? Super novidade. Tem um NFT que a gente está apresentando aqui, ainda não está à venda, que é um tênis, né? E esse tênis é a versão do nosso tênis Spritz. A gente fez uma versão NFT dele, que é uma versão super inovadora, tiragem limitada, numerada. E aí, quem comprar o NFT vai ter direito a fazer o resgate da versão física e receber a versão digital para uso no Decentraland, né? E depois a gente, sempre que for lançando, enquanto não há essa interoperabilidade, sempre que a gente for adaptando para outros metaversos, a gente vai disponibilizando gratuitamente para o dono de NFT, né? Então a gente chama ele, faz uma convocação ao holder, como a gente faz hoje, e disponibiliza, olha, tem uma versão nova aqui do tênis que você já tem. Então, basicamente, é o que a gente está assim Muito bom. Olhando. Rodrigo, e vocês? Como é que vocês estão ajudando a gente a ter essa maior conexão ou ampliando essa comunidade? Bom, nesse caso, eu acho que antes da gente multiplicar o mesmo item para diversas plataformas, eu acho que é importante sempre você pensar em as plataformas, elas têm comunidades diferentes, têm protocolos diferentes. Então, de vez em quando, a narrativa do teu produto para uma plataforma é uma, para outra plataforma é outra, e para uma terceira ainda é outra, né? A gente mencionou aqui Decentraland, Sandbox, Spatial. É um pouquinho diferente cada uma delas. Óbvio, você pode ter o mesmo item aplicado em todas, mas eu acho que tem esse fator da comunidade enfim, dos valores e da identificação daquele produto com aquela plataforma para ser levado em consideração também. Muito bom. Giovana, você trabalha com diversas marcas pelo mundo inteiro. Uma marca, imaginando que a marca queira entrar nesse mundo, qual é o conselho que você daria? Principalmente as marcas brasileiras. Eu vou um pouco na deixa do Rodrigo. Eu acho que a primeira coisa é que você tem que entender qual é o seu público-alvo e você tem que criar uma coisa que faz sentido para aquela comunidade. Porque a gente tem que visualizar o Web3 como uma internet que pertence a todos nós, né? É uma internet de pessoas para pessoas, não de corporações apenas para consumidores. Então, essas comunidades digitais, incluindo todos nós aqui, a gente co-cria com as marcas na Web3. Então, minha primeira dica é, não faça algo sem sentido só porque é hype, está na moda. Crie algo que tenha a ver com a sua identidade. E eu acho que as marcas têm que entender que talvez um NFT ou uma DAO não são para elas, mas que elas sejam verdadeiras à identidade e à história que elas carregam. Muito bom. O Pedro falou antes da importância da comunidade, né? Primeiro vocês escutaram a comunidade, depois vocês decidiram. Esse também é um passo que pode ser pensado, né? Isso. A gente abriu uma comunidade do Discord logo bem no iniciozinho, né, sem ter exatamente muita certeza do que a gente ia fazer. Foi fomentando, foi primeiro divulgando a comunidade no Discord, no caso. Abrimos também um Instagram dedicado a isso. Aí a comunidade no Discord chegou a 6.400 pessoas, né? Foi chegando a isso e a gente foi ouvindo.
E aí, a partir dali, a gente entendeu que o primeiro projeto seria um NFT, no caso o Pistol Bird, que a gente acabou lançando em abril. E é isso, assim, ele foi o resultado de conversas com a comunidade. A gente também entrou com alguns valores nossos, assim, né, que a gente fala muito, assim. A gente sabia que a blockchain é um ganho da humanidade, né, e que a gente e é irreversível. A gente cada vez mais vai estar com realidades de blockchain em todas as indústrias, né, tokenizações, etc. Então, é irreversível. A gente não entrou a reserva não entrou como um aventureiro nisso, né? Vamos entrar para sair daqui a 6 meses ou para ver no que vai dar. Não, a gente entrou para ficar, né? E quando você tem esse posicionamento, você entra devagar, entra com respeito. Então, o nosso supply foi relativamente pequeno, né? Você vê marcas lá fora fazendo supplies de 5.000, 10.000 unidades de NFT. A gente fez um supply de 400 e tantas unidades, né? Poderia ter feito maior. Mas é isso, assim, é uma visão de ouvir as pessoas, porque acho que no final é aquilo, né? Credibilidade vale mais do que dinheiro, né? Então, você ter credibilidade é o que te permite atravessar fases difíceis, errar. Então, ouvir a comunidade e ter calma. Muito bom. Gente, olha, a gente infelizmente está quase no final e ainda tem muitas perguntas para fazer. Então, eu vou fazer as perguntas e vou pedir para vocês deixarem uma mensagem. Então, a última pergunta, que eu acho que vai dar tempo, nós sabemos que o mundo profissional para as mulheres ainda não é tão relevante quanto o dos homens, principalmente na tecnologia, ainda mais na Web3. Só para vocês terem uma noção, eu estou empreendendo e no mundo do empreendedorismo, de empresas femininas, que é o meu caso, só 2% das empresas femininas recebem, só 2% dessas empresas recebem capital de investimento. Tenho aqui a Giovana, tenho a Adriana na Holanda e tenho a Sara em Portugal. Então, eu queria pedir para vocês, por favor, compartilharem o que vocês percorreram até agora para terem essa história de sucesso perante esse mundo que está começando. E aí eu peço para vocês deixarem essa mensagem de fechamento para dar chance dos meninos também deixarem uma mensagem. Então, vocês têm 1 minuto. Eu vou primeiro? Vou primeiro, Pode depois primeiro, passo vai, para as meninas. Giovana. Eu acho que, pelo menos para mim, o segredo foi... Eu realmente nunca fiquei prestando muito atenção em comentários alheios. E eu falo assim, tem que chegar chutando a porta. Não dá para fazer com licença, posso entrar? Vai. E eu acho que você tem que acreditar em você mesma e se cercar de pessoas que podem te dar o suporte e acreditar em você. E aí que eu acho que hoje todas as mulheres que estão num lugar de liderança, elas têm que ser esse sistema de suporte para outras mulheres. Então, eu acho que é uma reação, é um love chain. Muito bom, muito bom, muito bom. Adriana, você pode falar, por favor, sua mensagem? E como você chegou até aí, você tem 1 minuto. Estou brincando, pode falar mais de 1 minuto, dá tempo. Tá sem som, meninos. Ligar o micro. O micro, eu que estava muted. Eu acho que eu nunca me dei conta das estatísticas e nunca me intimidei com a realidade e, muito pelo contrário, os meninos no blockchain sempre foram muito abertos e eu acho que eu nunca senti realmente a falta de diversidade. É claro que quando você olha as estatísticas é ainda aterrorizador e eu concordo com a Gi que é um momento em que as mulheres precisam se ajudar e acho que, de uma maneira geral, não só as mulheres, mas como as pessoas de cor, o mundo Web3 ainda é um mundo dominado por, infelizmente, homens brancos no mundo desenvolvido. E eu acho que existe uma oportunidade enorme para comunidades que não se enquadram nesse paradigma para se sustentarem, para se auxiliarem. E, no caso das mulheres, existe isso. Eu me sinto muito bem amparada por todas as sisters, a Web3 Sisters. Eu sou parte de várias comunidades femininas, a gente, sabe, é super safe, a gente se ajuda, não existe pergunta estúpida, as mulheres se ajudam muito, se educam muito, investem juntas,
E eu acho que esse movimento e essa afinidade, e esse lado comunitário da Web3 realmente funciona para as mulheres. Então, o meu conselho é: mulheres, juntem-se a nós. Muito bom, muito bom. Sara, sua mensagem, por favor. Sim, claro. Eu concordo plenamente com o que já foi dito. Acredito que a Adriana e a Giovanna tenham histórias mais sustentadas para contar, porque também estão há mais tempo no mercado de trabalho. Mas devo dizer que nestes últimos 2 anos que estou dentro da área de Fashion Tech, NFTs, Metaverse e Web3, na verdade, devo dizer que eu acho que é impossível voltar para trás. E eu acho que muitas das mulheres deviam perceber isso. Claro que o que eu sinto que acontece aqui em Portugal é que ainda sinto que se sentem muito intimidadas, porque acaba por ser, na verdade, um mercado ligado ao mercado financeiro, ou seja, cripto ligado ao mercado financeiro, e estas identidades digitais e sociedades digitais e cidades digitais, como a Giovanna estava a dizer, na verdade, esperamos é que elas não sejam uma réplica da sociedade atual que temos neste momento, não é? Portanto, por isso é que também temos que dar aqui abanar também um bocado alguns conceitos e trazer um bocado mais transparência e abertura, que eu acho que a blockchain vai nos permitir. E eu acho que ainda se sentem um bocadinho intimidadas porque associam isto a mercados financeiros bastante male-dominated e, portanto, não existe tanto interesse, se calhar, por parte das mulheres. Mas a verdade é que todas as mulheres que eu conheci neste espaço são uma fonte de inspiração verdadeiramente incríveis e concordo perfeitamente com a Adriana em que todos os projetos de NFTs de mulheres, praticamente todas nós queremos investir e todas nós queremos fazer parte da comunidade e entre ajudarmos umas às outras. E, sem dúvida, que para mim trabalhar na vanguarda em que estamos a escrever o futuro, uma coisa que é incerta, que para muitos não vai ser o futuro e que vamos batalhar e que temos que dizer que não, isto passa pelo futuro sem dúvida alguma e portanto acho que gostava de ver mais mulheres no espaço, mas estou confiante que havemos de chegar lá e acredito que as mulheres vão fazer um impacto e mostrar que somos boas e essencialmente bastante necessárias nesta área. Obrigada. Bom, nós não podemos ter sucesso sem eles, né? Então, por favor, Pedro, conta pra gente essa trajetória de sucesso e como você pode nos ajudar. Olha, e deixa a sua mensagem. Não, seguindo no tema, eu acho que a gente vem, né, de um mundo, o mundo de tecnologia, o mundo corporativo, né, tradicionalmente paternalista, dominado por homens brancos, né, e aí tenho a consciência aqui que falo de um lugar de privilégio histórico e isso vai mudar, isso tem que mudar, né? E acho que a Web3, ela é uma grande onda que nos empurra para isso, ainda bem, né? Eu acho que o que a Web2 fez com a opinião e com a informação, né, de tirar grandes impérios, grandes hegemonias que controlavam a informação, a Web3 vai fazer com produtos e serviços, né? Então acho que a gente vai começar a assistir pessoas com o mínimo de acesso à tecnologia, né, uma pessoa com algum acesso à tecnologia no interior do Piauí ou na África vai conseguir criar seus produtos, né, criar seus serviços e vendê-los para qualquer lugar do mundo com menos barreiras e guardiões e preconceitos, né, que nos trouxeram até aqui. Então acho que a Web3, através de comunidades, através da tecnologia blockchain, eu acho que vai ser um catalisador de um mundo mais justo, uma economia mais justa e inclusiva. Muito bom. Rodrigo? Bom, a minha empresa é a Yara, né, que toca o BRFW. Somos 4 pessoas, 3 mulheres e eu. Ótimo. É uma fintech e eu tenho orgulho disso. E a Web3, eu acho que é muito mais sobre ideias do que quem está por trás. Eu acho que a cultura que está sendo construída, ela abre portas para qualquer um, independente da idade, do sexo, enfim. Eu acho que isso é muito valioso. Eu acho que isso é algo que o mundo, né, precisava e a gente fica feliz de poder fomentar nessa indústria. Obrigado. Antes de terminar, como Love for You, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Antes da mensagem, eu peço aos meninos para passar o vídeo, que eu prometi, né, para a gente se apresentar oficialmente. E aí eu faço as minhas palavras de fechamento. Então, meninos, por favor.
Então, por tudo que foi dito hoje à tarde, a gente realmente acredita que nós temos uma grande oportunidade via blockchain, que é de trazer um mundo mais transparente, com mais oportunidade, mas isso só pode ser feito ou isso só pode ser implementado a partir da educação. Então, nós, 4 mulheres, decidimos abraçar esse desafio e o nome Love nada mais é do que a gente poder dizer que nesse propósito há realmente uma intenção afetiva de melhoria para todos. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Hoje, ao longo do dia, como eu falei, nós tivemos 4 talks. Agradeço mais uma vez a Blockchain, Rio Festival, todos, o Francisco, a Tatiana, a Lindália, porque a gente pôde organizar o primeiro Fashion Summit. E todos que estiveram conosco no dia de hoje vão estar no curso, porque uma outra coisa muito importante, a educação até hoje, ela é feita a partir do que acontece. A gente escolhe uma profissão e a gente decide estudar. Mas no mundo novo como esse, não existe uma profissão definida. Então, a gente está fazendo o inverso. A gente está trazendo o que está acontecendo com os principais especialistas e a gente conta, desde a história da moda até os dias de hoje, Web 2, Web 3, enfim, faz todo um panorama para que todos possam saber e todos possam decidir e nos ajudar a fazer um mundo melhor, gente. Muito obrigada e até a próxima vez.